de luz, nasce do amor. ou muito semelhantes. Então, o pensamento é dirigido principalmente pela vontade. E a vontade, se a vontade é de evoluir, de produzir alguma coisa boa, então a vontade diz ao pensamento: analise, pense sobre isso, incorpore a sua vida. Esse incorporar a sua vida não é nada fácil, porque você tem que sacrificar muitos prazeres que você tem e que nem sabiam que eram prazeres que prejudicam a sua evolução, que passam a você olhar como desprazer, prejudicam a sua evolução, que são fases de ignorância de determinada lei. Quando você aprende o funcionamento de determinada lei, você aprende a cooperar com aquela lei e aqueles prazeres que você sentia em desacordo com a lei, esses prazeres vão sendo sacrificados, vão sendo substituídos por outros tipos de prazeres. Temos de Hamed, As Dores da Alma, um livro sobre isso, e temos também o livro dele que é Os Prazeres da Alma, que trata desse assunto. Autoconhecimento é o que a doutrina espírita vive batendo em cima. Você tem que se conhecer, você tem que saber como funciona a sua mente, como funciona tudo de você, para dirigir a sua vontade em direção ao bem. Você distinguir, ser capaz com sua inteligência de distinguir entre o bem e o mal, e utilizando o seu livre-arbítrio escolher o bem, ou seja, o bem é seguir as leis de Deus, é seguir as leis naturais do universo, tanto físico quanto, no caso, mental, quanto espiritual, que no fim é a mesma coisa. A matéria é apenas uma fase condensada que você vem para uma escola. E é um tempo muito curto, muito pequeno, e vai chegar a um ponto que você não precisa mais ir a essa escola. A sua escola é outra. A sua escola vai funcionar no seu aprendizado em outro tipo de ensinamento. Outro tipo de aprendizado você vai ter. Não vai mais ficar sentado com o lápis na mão, lendo um livro, fazendo ditado, fazendo cópia, fazendo isso, escrevendo aqui fisicamente. Você vai evoluir mentalmente. Você vai evoluir os seus pensamentos, vai evoluir junto, fazendo o conjunto de conhecimentos que você já tem da lei do universo. Você vai ter que estudar tudo que Einstein estudou, que Newton estudou, que outros estudaram aqui no mundo físico. E vai aprender aquela parte que a gente chama de parte moral com a doutrina espírita, que são as leis que regem, as leis que facilitam você conhecendo, você vai descobrindo entre o bem e o mal, ou seja, que entre cumprir as leis e descumprir as leis. Muitas vezes você está num estágio de conhecimento que seu prazer é descumprir a lei, uma lei que você nem sabe que existe. E a ignorância disso talvez foi o que Jesus quis dizer, a verdade liberta. A verdade tira você desse caos, tira você dessa situação difícil de desobediência das leis. Desde que você aprenda as leis e você tenha a vontade de praticá-las, de segui-las, ser um co-criador de Deus, você tem que abandonar muitas coisas que na ignorância lhe dava prazer. Então você vai ter que sacrificar isso. Você vai ter que se modificar, mas se modificar interiormente, né? Por fora, o chamado hipocritamente. E Jesus alertou para isso, túmulos caiados.
Esses túmulos caiados realmente são aqueles que conscientemente escondem a sua ignorância com uma capa, um verniz, uma aparência de sabedoria. Jesus tomava os fariseus como exemplo, que ao invés de estudar, praticar a lei de Moisés, eles ensinavam a lei de Moisés para os outros e praticavam o que eles lhe dava prazer. Criavam leis em cima das leis de Moisés, criavam maneiras de interpretar aquelas leis a seu bel prazer que lhe dessem vantagem na vida material. Por isso eles criaram a condição do escriba. O escriba era uma pessoa que não era sacerdote, mas que ele era encarregado de estudar as leis e interpretar para o povo, para o sacerdote não ter nem trabalho, quando essa era a função dele. Por isso que Jesus sempre junta escribas e fariseus. Quando Jesus vai malhar alguma coisa, reclamar de alguma coisa, dizer, explicar alguma coisa, tomando como exemplos da hipocrisia, ele junta sempre fariseus e escribas, porque esses interpretavam a lei e viviam outro tipo de lei, que eram as leis tradicionais que eles iam criando para satisfazer suas próprias vantagens. Eles pensavam que eram vantagens, por simples e pura ignorância. Por isso Jesus fala aquela oração em que chega um publicano, um cara do povo que trabalhava para o invasor, que era Roma.